Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de lógica e agora a gente vai resolver os exercícios que foram passados como trabalho na nossa aula de hoje. Depois que a gente viu alguns alunos não conseguiram fazer, o professor tomou a iniciativa de fazer um vídeo resolvendo essa lista que ele passou. Então a gente tem o primeiro exercício proposto foi construa a tabela verdade da proposição composta. A gente lê da seguinte forma, tá? P disjunção Q, conjunção com P, disjunção exclusiva, negação de Q. Ok? Então não precisa gravar isso não, senão vai cair na prova. Mas isso é bom saber que você está lendo aqui os conectivos lógicos. Então, professor, a primeira coisa que você vê, que você faz, né, quando vê uma proposição composta desse tipo, é ver o número de letras que ela contém. Quantas letras tem essa proposição composta? Aí você vai falar duas. Elas têm a letra P e Q. Essa proposição composta só é formada pelas letras P e Q, que são proposições simples. Perdão. Se são proposições simples, eu vou ter 2 elevado a 2, porque eu só tenho P e Q. Então vai ser 2 elevado a algum número, nesse caso vai ser igual a 2. Então eu posso dizer para você que eu tenho 4 linhas nessa tabela verdade, porque 2 ao quadrado vai me dar o valor 4. Dúvida até aí? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar a quantidade de letras que eu tenho na minha proposição simples e fazer o 2 elevado ao número de letras que eu tenho na minha proposição simples. Com isso eu vou saber o número de linhas da tabela verdade que eu preciso trabalhar. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 linhas e uma de cabeçalho. Foi o que a gente achou aqui no cálculo. Bom, coloquei aqui uma coluna para as variáveis simples, então vai ter uma coluna para P e outra coluna para Q. Essa primeira são as 2 primeiras colunas que a gente vai ter. Agora vamos perguntar, tem alguma negação nessa proposição composta? Tem. O Q aparece aqui negado, ó, olha o tio na frente do Q aqui. Então significa a negação de Q. Então eu vou colocar aqui uma coluna para cada negação que tiver. Nesse caso aqui só vai ter uma negação, que é a negação de Q. Se aqui fosse um não P, por exemplo, eu colocaria aqui uma coluna para não P e uma coluna para não Q. Tudo bem? E aí eu vou resolver esse primeiro parênteses, depois eu vou resolver aqui a coluna, né? Depois eu vou resolver esse segundo parênteses e depois eu vou colocar o resultado. Tudo bem? Então eu tenho uma coluna para o primeiro parênteses, uma coluna para o segundo parênteses e uma coluna toda para o resultado. Agora a gente vai colocar, vai observar as colunas que têm as variáveis P, Q, né, que são as variáveis simples, que não estão negadas na nossa tabela verdade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter 4 linhas, então a gente vai chegar na coluna P, 4 dividido por 2, 2. Então a gente vai colocar 2 verdadeiros e 2 falsos. 4 dividido por 2, 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 dividido por 2 vai dar 1. Um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Com isso, pessoal, essas 2 primeiras colunas, eu já coloquei todas as possibilidades de P e Q, que são as minhas variáveis simples não negadas dessa proposição composta. Bom, agora eu vou fazer essa coluna aqui está zerada, então eu vou começar a preencher essa coluna. O que é a negação de Q? É você inverter o valor lógico de Q. Então, tudo que for verdadeiro vira falso, tudo que for falso vira verdadeiro, tudo que for verdadeiro vira falso, tudo que for falso vira verdadeiro. Dúvida daí? Bom, agora vamos começar a resolver o primeiro parênteses aqui. Tá? Então, o que diz o primeiro parênteses? Eu tenho uma disjunção simples, não é uma disjunção exclusiva. Aí eu vou colocar aqui as tabelas verdades das 3 primeiras proposições, das 3 primeiras operadores que a gente aprendeu. Esses 2 operadores vocês não aprenderam ainda, então pode esquecer. Tudo bem? Então, essas 2 tabelas aqui não vai cair na prova. Inclusive, na prova vai ter a tabela verdade dessa forma aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? O sinal aqui é um vizinho para cima. Olha para cá, que sinal tem um vizinho para cima aqui, né? Então, o que eu quero? Eu quero verificar nas colunas P e Q uma disjunção simples. Então, só vai ser verdadeiro quando ao menos uma variável for verdadeira. E vai ser falso se todas as 2 forem falsas. Olha para cá. Coluna P, disjunção Q. Aqui eu tenho 2 verdadeiras, então o professor colocou aqui verdadeiro. Aqui eu tenho apenas uma verdadeira, que é o P, também vai ser verdadeiro. E aqui eu tenho somente uma verdadeira, que é o Q. Então essa aqui vai ser verdadeira. Aqui as 2 são falsas, tanto o P como o Q, então o professor colocou aqui o resultado falso.
Olha agora para a quinta coluna. Vamos resolver essa quinta coluna. Ela é uma disjunção exclusiva. Olha o vizinho sublinhado aqui. Então vamos olhar aqui para a tabela de disjunção exclusiva. Então na disjunção exclusiva vai ser verdadeiro se somente uma coluna for verdadeira. Então olha para cá. Nesse caso aqui, isso vai ser verdadeiro porque eu tenho somente uma. Aqui eu tenho duas verdadeiras, pessoal. Então é falso. E aqui eu tenho dois falsos, é falso. Então olha para cá. É P de junção exclusiva com não que. Então eu tenho essa coluna aqui e essa coluna. Eu vou olhar para a primeira e para a terceira coluna. Na primeira linha, essa primeira coluna, nessas duas colunas, eu só tenho somente um verdadeiro? Só tenho P verdadeiro. Você observe que o Q é falso. Então o que isso vai dar? Verdadeiro. Aqui eu tenho dois verdadeiros, então esse resultado aqui vai ser falso. E aqui, perdão, eu tenho dois falsos, então isso vai ser falso. E aqui eu tenho somente um verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Tudo bem? Vamos agora resolver a última coluna. Lembrando, isso aqui tudo já está preenchido, só falta a última coluna que eu vou preencher. É uma conjunção. Então olha para cá, uma conjunção. Tudo bem? Então vai ser verdadeiro só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo. Olha para cá. Esses dois são verdadeiros? São verdadeiros, então é verdadeiro. Esses dois são verdadeiros? Não. Esses dois são verdadeiros? Não. E esses dois são verdadeiros ao mesmo tempo? Também não. Então os três são falsos. Foi o que o professor fez. Ele fez primeiro uma disjunção simples, aqui, ó, preencheu essa coluna. Depois ele fez uma disjunção exclusiva, olha para cá para a tabela da disjunção exclusiva, e preencheu essa coluna. E depois ele fez uma conjunção e preencheu, olhando para essa tabela, preencheu a sexta coluna. Tudo bem? Vamos agora para o exemplo 2. Construa a tabela verdade da proposição composta. Eu tenho aqui a proposição composta, em vermelho. E aí a minha pergunta vai ser o seguinte, ó. Eu tenho quantas letras nessa proposição composta? Eu tenho 3. P, Q e R. Então o professor colocou aqui 3 colunas. Uma para P, uma para Q e uma para R. Tudo bem? Tem alguma variável que aparece com tio na frente? Tem, tanto P como Q como R. Então eu coloquei aqui, ó, negação de P, negação de Q e negação de R, porque eu vou precisar deles para resolver essa fórmula da proposição composta. Bom, feito isso, agora eu vou resolver os parênteses. Esse parêntese primeiro, depois esse parênteses, então tá aqui essa coluna, primeiro parênteses, essa aqui segunda coluna, segundo parênteses, eu resolvo tudo. Então tá aqui, ó, a última coluna é isso aqui tudo. Vamos agora. Eu tenho 8 linhas. Observe aqui, vamos preencher essas 3 colunas porque são as letras simples, não estão negadas. Tá? São as proposições simples que compõem essa proposição composta. P, Q e R. Não P, não Q e não R. Isso é negação. Tá? Isso é um segundo passo. Então vamos resolver primeiro essas 3 colunas. 8 dividido por 2, 4. Então eu vou colocar 4 verdadeiros e 4 falsos na primeira coluna. 4 dividido por 2, 2. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 dividido por 2, 1. Um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Com isso, eu preenchi as 3 primeiras colunas. O restante está tudo em branco. Tá? Não P. O que é não P? É a negação de P. Então, onde for verdadeiro, esses 4 são verdadeiros, eu vou colocar aqui 4 falsos. 4 falsos, 4 verdadeiros. Não que 2 verdadeiros. Onde é 2 verdadeiros, eu vou colocar 2 falsos. Onde é 2 falsos, eu vou colocar 2 verdadeiros. Onde é 2 verdadeiros, eu vou colocar 2 falsos. E onde é 2 falsos, eu vou colocar 2 verdadeiros. E não R, pessoal, é a negação dessa coluna. Onde for verdadeiro, eu vou colocar falso. Onde for falso, eu vou colocar verdadeiro. E vou prosseguir. Ó. Tudo bem? Não entendeu? Pausa o vídeo, tá? Então, a gente construiu essas 6 primeiras colunas. Vamos atacar essa coluna agora, essa aqui, ó. Ela não está preenchida, tá? Então, é uma conjunção. Uma conjunção, olha para cá, só vai ser verdadeiro quando vizinho para baixo, é uma conjunção, é um AND, né? Só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Que verdadeiros, pessoal? Essa coluna não P e essa coluna não R. Olha para cá, a coluna não P e a coluna não R. Aqui os dois são verdadeiros? Não. Aqui os dois são verdadeiros? Também não. Aqui os dois são verdadeiros? Também não. Aqui também não. Não vai ser verdadeiro as 4 primeiras, porque essa não P é falso, né? E olha para cá, não P e não R.
é verdadeiro os dois? Também não. Aqui os dois são verdadeiros, né? Não P e não R. Então aqui vai ser verdadeiro. Aqui os dois são verdadeiros? Também não. Aqui os dois são verdadeiros? São. Então eu vou botar aqui um verdadeiro. P, conjunção, a negação de quê? Então P, essa primeira coluna, conjunção com a negação de quê? Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Olha para cá. P, conjunção com não quê? Os dois são verdadeiros? Não. Aqui, ó. Conjunção de não quê? Tá aqui. Aqui vai ser verdadeiro, né? Porque se olhar para o P e para o não que, você vê que os dois são verdadeiros. Aqui também. Aqui é tudo falso, porque o P já é falso. Então, quando o P é falso, o resultado é falso. Então, tá aqui, ó, os 4 falsos. Então, só tenho esses dois verdadeiros. E agora, eu quero fazer a conjunção dessa coluna com essa coluna. Então, vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, correto? Olha para cá, os dois são verdadeiros? Não. Os dois são verdadeiros? Também não. Aqui também não são, porque aqui é tudo falso, né? Então aqui vai ser falso. Aqui é falso, aqui o terceiro, não, perdão, o segundo é sempre falso. Então isso aqui vai dar um resultado falso, a conjunção desses dois. Então o resultado disso aqui é tudo falso. Pessoal, quando o resultado de uma proposição composta dá tudo falso, significa que nós estamos diante de uma contradição. Tá? Uma contradição é uma proposição composta onde todos os resultados dão falso. Então é esse caso aqui. Ó. Então, a mesma coisa que eu dizia, se a proposição P, porque como eu tenho uma conjunção entre a negação e a própria conjunção, isso aqui vai dar tudo falso. Tá bom? Vamos para a parte 2, tá?